São 7 horas, né, exatos, e nós estamos começando uma live sobre as 10 recomendações, né, mais importantes ao paciente renal crônico na época agora de Covid-19. E eu não estou sozinha nessa live, né, eu vou chamar a professora Nara para me acompanhar e a gente desenvolver esse tema tão atual e pertinente e ainda pouco explorado. Eu sou a professora Regiane, sou professora da FEM e também trabalho no HC como gestora de ensino e, mais do que depressa, eu vou chamar a Nara. Deixa eu ver aqui se eu ainda lembro como é que chama a Nara. Nara... Achei... Ah lá, pronto. Oi, Nara, boa noite. Boa noite, professora Regiane. Boa noite, pessoal. Nara, eu vou deixar você se apresentar primeiro, dar as boas-vindas para as pessoas. Tem muita gente já. Sim. Pessoal, boa noite. Então, como já foi dito, me chamo Nara. Para quem não me conhece, eu também sou professora da Faculdade de Enfermagem, trabalho no Hospital das Clínicas, né, na unidade de terapia substitutiva. E quero agradecer muito o convite, né, para fazer parte dessa live junto com a professora Regiane. Sabendo que essa live ela faz parte de um programa, né, de extensão da Faculdade de Enfermagem, que é coordenado pela professora Cristiana, e parabéns pela iniciativa. E assim, a minha expectativa para essa live é que ela seja bastante oportuna, né, e que tenha recomendações, que a gente possa discutir essas recomendações de uma forma bem aplicável, né, nesse contexto do paciente renal crônico, frente à pandemia da Covid-19. Bem, eu queria começar falando um pouquinho desse contexto do renal crônico, né? Nós sabemos que a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, ela coloca que existe hoje aproximadamente 130 mil pacientes que são submetidos a alguma terapia dialítica. Para quem não conhece muito o contexto de renal crônico, esse paciente está no último estágio de terapia, né, no último estágio de doença renal, o 5º estágio, e ele precisa de uma terapia renal substitutiva, seja ela, nós temos 3 modalidades: diálise peritoneal, hemodiálise e transplante. Diálise peritoneal, nós iremos falar num outro momento, né, professora Regiane? Com certeza, nós vamos fazer uma live só de diálise peritoneal. É só o pessoal pedir. Só o pessoal pedir, muito bem. E assim, a Organização Mundial de Saúde já colocou essa população de doentes renais crônicos desde o início da pandemia, né, como uma população de grupo vulnerável, um grupo vulnerável. Então, por isso, tão importante, né, eles saberem, essa população saber das orientações para evitar a infecção pelo SARS-CoV-2 e até porque também num caso de infecção, eles podem desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Isso. Bom, a gente começou a pensar nesse tema, né, professora Nara, porque quem faz hemodiálise enfrenta, além do desafio, né, de ser renal crônico, de fazer hemodiálise 3 vezes por semana, durante 3 a 4 horas, né, de sessão, agora a gente enfrenta mais esse desafio que é sobreviver em tempos de, né, novo coronavírus, dessa pandemia de coronavírus e da Covid-19. Então, para quem não sabe, porque tem muita gente que entra na live e não é realmente da área, né, leigo ainda nesse assunto, isso é um assunto muito especializado. Então, assim, é interessante a gente dizer que ficar em casa não é uma opção para quem faz hemodiálise, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a hemodiálise é uma terapia que tem que ser feita numa clínica especializada ou no hospital, né, especializado, né, mesmo no hospital, o setor responsável por esse tratamento, ele tem que ser especializado, então não é uma opção, por exemplo, a pessoa fazer diálise em casa, né? Em alguns países do mundo, temos no Canadá, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, sessões de hemodiálise domiciliar, mas isso não é uma realidade no Brasil, né? No Brasil, pouquíssimos casos, raras clínicas fazem esse tratamento em casa. Então, já que
essas sessões não podem ser feitas domiciliar, né? Não podem ser feitas em casa. A equipe especializada, ele ia ser muito dispendioso, né, para a pessoa ir para o serviço de saúde e ir até a casa da pessoa. Então, as sessões de hemodiálise não podem ser interrompidas de modo algum. Eu já fui abordada, Nara, por algumas pessoas que não entendem muito desse assunto, falam, mas e a clínica lá, como é que tá? Vocês estão parados? Né? Porque, afinal de contas, né, o lema é ficar em casa, não podem abrir os serviços ambulatoriais, os consultórios médicos, as clínicas e tal. Então, assim, é bom que toda a população saiba, né, que esse tipo de tratamento não pode ser interrompido, não pode parar. E, além de tudo, né, como o lema é ficar em casa e o isolamento social também está em alta, né, todo mundo precisa, de alguma forma, se isolar, os pacientes renais crônicos também, eles têm uma orientação das clínicas, né, eles devem ter essa orientação de evitar o transporte público, né? A gente sabe que é outro desafio, evitar o transporte público, por quê? Eles vêm, na sua maioria, de transporte público ou, né, em ambulâncias dos serviços ambulatoriais, dos serviços de ambulância do interior para a capital ou de uma região menos favorecida, né, de serviços de diálise para uma região que tem esse serviço. Mas a condição financeira, ela realmente não permite que esse paciente chegue, então, em carro próprio, na maioria das vezes, né, Nara? Com certeza. E qual eu acho que a gente já pode passar, né, para os nossos 10 mandamentos, né, as nossas 10 recomendações, como a gente disse. Mas, Nara, você começou a falar, mas eu acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais na relação da doença, né, da Covid-19, né, com os pacientes renais crônicos. Por que será que essa é uma doença para eles, né, muito mais grave e que a gente precisa de muito mais cuidado? Bem, nós sabemos que essa relação da Covid-19 com doença renal, ela pode acontecer de duas maneiras, né? Primeiro, os pacientes que têm COVID num estágio de uma evolução de pior prognóstico, eles podem desenvolver uma lesão renal aguda. Essa é uma outra situação. A situação que nós vamos falar aqui é o paciente que tem doença renal crônica e ele é, então, grupo de risco, grupo vulnerável. Por que ele é grupo vulnerável? Primeiro, né, a maioria dos pacientes, ou um grande percentual hoje pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 40% dos pacientes que fazem hemodiálise, eles são idosos. E os idosos são um grupo de população vulnerável também pela OMS. Associado a isso, nós sabemos que as principais causas da doença renal crônica são a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus, que são as grandes vilãs dessa pandemia, né, junto a doenças respiratórias e outras demais. Além disso, muitos desses pacientes, eles têm, até pela questão da idade, né, serem idosos, eles têm comorbidades, né, doenças associadas. Dentre essas doenças associadas, nós podemos citar a obesidade e também as doenças cardiovasculares. E aí, nessa questão das doenças cardiovasculares, eu gostaria de colocar um contexto que, para quem não é de hemodiálise, talvez para quem não trabalhe no setor, talvez não conheça muito bem os termos, né? Mas o que acontece? A diálise, ela tem duas funções básicas, né? Que é retirar o líquido que está em excesso desse paciente, essa hipervolemia, né, principalmente nos casos de paciente oligúrico, né, ou anúrico, e também fazer a retirada de substâncias que estão em excesso, são os eletrólitos e os produtos finais do metabolismo. Entre uma sessão e outra, que nós chamamos de período interdialítico, esse paciente ele pode ganhar peso, e esse peso é líquido, e isso causa uma sobrecarga cardíaca. Então, não raramente assim, nós temos pacientes com algum grau de insuficiência cardíaca, né? E essa também é uma predisposição, né, para ter maior gravidade de Covid-19. No caso da infecção pelo SARS-CoV-2. E sem contar a questão de deslocamento, né, que esse paciente tem, que você falou muito bem. Esse isolamento social, esse distanciamento, ele é parcial, infelizmente, né? Esses pacientes, eles não podem parar o tratamento e eles não têm recursos financeiros para ter um transporte privativo. Exato.
para todo mundo que trabalha na área, né, e para quem não trabalha na área, que quer conhecer mais a área, a gente traz então, né, 10 recomendações para evitar o contágio pelo coronavírus. E a gente começa então a partir da primeira. Mas antes, Nara, eu gostaria de dizer que a gente, né, não conseguiu fazer 10, né? A gente teve que fazer 14, porque são muitas recomendações. A gente se baseou tanto na Sociedade Brasileira de Nefrologia como na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que soltou uma nota técnica aí há pouco tempo para a gente. Então, a gente tem recomendações de dois grandes órgãos, né, que regem aí, que trazem para a gente recomendações muito importantes, e a gente fez um apanhado e trouxe para vocês 10, e tem 4 de bônus no final. Então, assim, a gente tem que, né, estimular as pessoas a ficarem até o final para assistir essas outras 4 recomendações que estão aí. Além disso, eu queria só, antes da gente começar a primeira, lembrar que, como a Nara falou no início, muito bem, esse é um projeto da Faculdade de Enfermagem, é um projeto de extensão, então ele tem certificado, né? E logo depois, né, que a gente terminar a live, no finalzinho a gente vai tentar responder algumas perguntas que o pessoal já fazer. A minha secretária aqui já está anotando para mim, a minha colaboradora, que eu tenho uma colaboradora aqui perto, né, a minha redatora, e ela está anotando algumas questões já para nós. Até vou pedir para ela anotar o tempo para mim também, para a gente não passar muito da hora. Logo no finalzinho vai ter um linkzinho de um formulário para a pessoa preencher, vai estar lá na bio, e a gente emite o certificado de participação, tá? Lembrando que isso a gente vai deixar só por um tempinho. Então, logo que vocês terminarem de assistir, vocês já entram e participem e preencham lá o formulário, tá? Bom, Nara, qual é a primeira recomendação? Bem, antes disso, eu só quero agradecer quantas pessoas entrando, né? Perguntas, eu já vi aqui, sua secretária vai ter trabalho. Ela vai ter trabalho. 44 nesse momento, nós vai subir. 45. Que bom, obrigada, pessoal, obrigada. Espero que vocês... Obrigada mesmo. Bastante aplicável mesmo. Bem, a nossa primeira recomendação, né, que nós selecionamos foi a definição de políticas e práticas de saúde para reduzir a disseminação do SARS-CoV-2 nas clínicas, né, de hemodiálise. E aí eu gostaria de ressaltar que nós já temos, né, algumas resoluções que são determinadas, né, são as RDCs, recomendação da diretoria colegiada, que normatiza todo o serviço de hemodiálise. Então, desde a questão estrutural, a questão de recursos humanos, né, de gestão, de protocolos mesmo de atendimento, né, a esses pacientes, elas já são normatizadas, né? Tanto que um exemplo que nós temos é que a gente já tem um distanciamento entre as poltronas, né, desses pacientes, entre as máquinas, né, para evitar mesmo o risco de transmissão de patógenos, né, nesse contexto, nesse ambiente da hemodiálise. E, assim, as clínicas, né, os centros de diálise, sejam eles clínicas satélites, que são aquelas clínicas ambulatoriais, ou as clínicas hospitalares, que estão dentro de hospitais, como é o caso do Hospital das Clínicas, né, que tem a sua unidade de terapia substitutiva, elas precisam e têm, né, serviço de controle de infecção. Então, o serviço de controle de infecção sempre trabalhou bastante, né, uma vez que é uma terapia de alta complexidade, mas neste momento, né, de enfrentamento à Covid-19, eles têm trabalhado ainda mais, né, essa equipe, no sentido de treinamento, de educação continuada, de criação e implementação mesmo de protocolos, né, junto à equipe de trabalho. E a partir disso, né, desse treinamento, né, que todos nós temos recebido, acredito que todas as clínicas têm feito, né, passar as informações que são cabíveis aos pacientes também, de uma forma que a gente compreenda que eles estão realmente entendendo, né, o que estamos falando. Exato. E a segunda recomendação, então, a primeira, né, definição clara aí, de preferência por escrito, das políticas e práticas das clínicas. O segundo diz respeito aos profissionais. O que as clínicas têm que fazer, né? A gente, da mesma forma que tem que implementar políticas e práticas
para atendimento aos pacientes, a gente também tem que definir políticas de preferência que não sejam punitivas, né, anti-punição, para permitir que os profissionais de saúde que apresentem algum sintoma respiratório seja afastado do trabalho e que ele possa se manifestar quanto a esses sintomas com responsabilidade, né? A gente já sabe que, eticamente falando, todo profissional já sabe desse papel, dessa responsabilidade de se manifestar para o seu gestor sobre esses sintomas respiratórios, porque faz parte, né, da conduta ética não contaminar os pacientes, então faz parte dessa prevenção. Mas isso tem que estar descrito, tem que ser uma política não punitiva, para evitar que esse profissional tenha medo de se manifestar. Algumas clínicas têm 7 dias, outras têm 3 dias, né, de afastamento. Isso vai depender muito da política implementada na clínica. Mas algumas clínicas estão implementando, Nara, até que esse exame se reverta, né? Como é que está sendo no HC? Bem, no HC nós temos agora um protocolo de que o funcionário, que agora é paciente, né, digamos assim, e se ele tem suspeita, né, se ele é suspeito de Covid-19, ele vai ser atendido pelo nosso serviço, né, o SOST, de atendimento ao trabalhador, e ele vai receber um atestado de 3 dias. Depois disso, então, a partir do 3º dia, nós sabemos que a PCR, o ideal é que ela seja feita a partir do 3º dia, né, para detecção de parte do RNA viral. Então, depois disso, com o resultado em mãos, vai ser avaliado novamente para ver se vai ter mais atestado por mais algum tempo. Então, assim, isso é muito bom, porque anteriormente nós tivemos casos no nosso próprio serviço de pessoas que tiveram, né, a suspeita de Covid-19 e tiveram que se afastar por 14 dias, né? Então, o malefício que isso traz para o serviço, que isso traz para a pessoa, emocional, psicológico, né, de distanciamento também dos seus próprios familiares, então isso é muito complexo. Felizmente a gente está melhorando, né, nesse sentido, a cada dia a gente melhora mais, e hoje nós temos um serviço já implementado com melhor forma de dar continuidade a esse atendimento para o funcionário. Ótimo. Vamos para o terceiro, Nara? Qual que é a terceira recomendação? Bem, a terceira recomendação é quanto aos cuidados, né, com a higiene frente ao SARS-CoV-2. Bem, sempre que a gente coloca com relação aos cuidados, né, nós pensamos na transmissão. E nós sabemos que a transmissão do vírus é por meio de gotículas, né, ou seja, partículas maiores que 5 microns, e essas gotículas podem se depositar, né, em algumas superfícies. Então, assim, é diferente a densidade com que a gente entende essa transmissão para funcionários, né, para pessoas que trabalham, profissionais, e para aqueles pacientes, porque os funcionários, né, nós temos um conhecimento diferenciado. Então, é sempre bom a gente pensar na transmissão, né, de acordo com as precauções às quais esse paciente pode estar submetido, né? E nós sabemos que ele está submetido às 4 precauções. Precaução né, para todas. Precaução para gotículas, precaução de contato e, em alguns momentos, precaução para aerossóis quando há a formação dessas partículas menores. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a precaução de contato, porque ela pode, essa gotícula se deposita em alguma superfície, né? E aí, então, por contato indireto, ela também pode ser transmitida por contato direto, né? Desde que a gente toque no paciente, né? Sem os devidos EPIs, aperto de mão, abraço, nessas situações. Mas essa transmissão indireta, eu acho ela bastante importante, porque principalmente nos centros de diálise, através de superfície, pode ser uma caneta, pode ser uma prancheta, pode ser um registro, o próprio papel, né? Nós sabemos que o vírus pode ficar por dias nos papéis, então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Então, para os profissionais, estar sempre atento a essa questão. Para os pacientes, isso é um pouco menos tenso, ele não sabe, né, de precauções, de padrão, de gotículas, mas ele tem que ser orientado, né, com relação à etiqueta da tosse, né? Sempre que ele espirrar, tossir, escarro, né? Ele tem que colocar um lenço de papel, né? Jogar esse lenço tem que ser descartável, né? Então, para a clínica, é bem importante que ela disponibilize as lixeiras adequadas, de preferência que essas lixeiras, o recomendado, né, pela Anvisa, que essas lixeiras sejam com tampa e de pedal, os dispensadores de álcool, água e sabão, né, para lavar as mãos, a lavagem das mãos, né, já está bastante
informado, né, com relação à lavagem das mãos pelo Ministério da Saúde, mas ainda assim podem ter pessoas que têm dúvidas. Então, tem que seguir os passos corretos, né, no tempo correto, de 40 a 60 segundos, ou o uso do álcool em gel, né, por pelo menos E 20 segundos. esse paciente, ele já lava a fístula, né? Então, assim, Já lava o braço mais. quando a gente já está organizando todo o espaço para ele lavar a fístula, ele já deve ser orientado a fazer essa higienização das mãos corretamente, né? Isso já é de praxe nas clínicas. Mas, hoje em dia, a gente está, né, com uma pandemia e isso está sendo reforçado. Exatamente. Também esses pacientes, né, não esquecer, assim, não tocarem, não levarem as mãos até as mucosas faciais, né, porque assim, a gente não enxerga micro-organismo, né, a gente toca em algum lugar, não percebe que tocou, depois, né, leva a essas mucosas, então estar atento a isso, essas informações são muito pertinentes. A gente, sem contar o uso da máscara, né, que foi decretado, né, como obrigatório, tanto nos 3 níveis, né, municipal, nacional, federal agora, né, o uso da máscara, isso é mundialmente recomendado, e no caso dos pacientes, né, eles podem usar máscara de tecido. E a gente sabe que os casos suspeitos, a gente deve, a clínica deve e é recomendável que ofereça a máscara cirúrgica para esse paciente, no caso de pacientes suspeitos. Agora, no caso dos pacientes que não são suspeitos, eles, né, têm que agir como uma população toda está agindo no momento, que é usar a máscara de tecido permanentemente, durante todo o tempo de permanência na clínica, principalmente. Isso é uma pergunta, né, Regiane, que as pessoas fazem, mas dentro do ambiente de tratamento, né, vai ser utilizada uma máscara de tecido? Então, assim, o melhor seria que a gente tivesse máscara cirúrgica, né? Contudo, assim, nós passamos no passado e ainda estamos também com dificuldades, né, de EPIs, né, a gente vê isso nos jornais todos os dias, então é permitido para o paciente mesmo dentro da clínica de hemodiálise, que ele use a máscara de tecido, levando em consideração todos os cuidados que ele teria se ele estivesse usando a máscara cirúrgica, né. A troca, a gente não tem muitos estudos falando sobre a máscara de tecido, né? Mas nós sabemos que a máscara cirúrgica tem que ser trocada a cada 2 horas, ou sempre que tiver umidade, ou que tiver alguma sujidade. Para a máscara de tecido, a gente tem adotado as mesmas recomendações. Já que a hemodiálise dura 4 horas, uma lembrança importante, né, uma recomendação importante para as clínicas é que esse paciente tenha sempre uma máscara a mais, né, uma máscara extra, na sua bolsa, devidamente guardada em um saquinho plástico, porque ele tem que fazer, né, durante a hemodiálise dura 4 horas, nas 2 horas finais, ele tem que trocar, então, a máscara no meio da diálise. Eu acho que isso é uma coisa que nem todo gestor de clínica, nem todo enfermeiro acaba lembrando, né, de recomendar para os pacientes. E a gente aqui traz essa recomendação, que eu acho que é muito importante. Sim. Vamos para o 4º ponto, então? Eu acho que a gente conseguiu explorar bem o 3º, né? Bom, o 4º ponto, ele tem muito a ver com o que a gente estava falando agora, mas é quando o paciente chega na clínica, né? Qual que é a recomendação para o paciente que chega na clínica? É que o recepcionista ou o técnico de enfermagem, ou às vezes até o enfermeiro, depende muito da realidade de toda a clínica, faça uma triagem com esse paciente. Então, a gente tem que ter um formulário, né, um checklist, para saber se esse paciente é um caso suspeito. Todo caso suspeito, obviamente, que o próprio paciente tem que ser orientado a ligar, né, a telefonar na clínica e dizer dos seus sintomas e ser muito bem orientado via telefone. Mas se esse paciente chega na clínica, toda vez que ele chega, é recomendado agora que ele faça uma triagem, né, um formulário rapidamente para que ele seja questionado sobre os sinais e sintomas, né, da Covid-19. Além disso, também tem que se planejar, e a clínica é obrigada a fazer isso, a planejar um espaço na recepção
para que os casos confirmados ou suspeitos mantenham ali nas cadeiras da recepção uma distância mínima de 1 metro, né? Até é importante ressaltar que nos casos, né, pediátricos isso a distância é até maior. Mas lá na recepção já tem que ter essa distância, tem que ter um local planejado para isso. Isso a gente sabe que é muito desafiador. Tem clínica que tem uma recepção pequena, né? Mas é uma recomendação da Anvisa, então a gente não pode deixar de falar aqui. Algum comentário, Nara? Não específico, assim, a próxima recomendação é bem ligada a essa, né? Então, acho que eu já posso falar da próxima. As campanhas informativas, né? São relativas às campanhas informativas, né? Que o serviço de hemodiálise deve fazer, né? Para que seus pacientes tenham exatamente essas informações, né? Super importante isso que você disse, dele ligar na clínica para avisar se tem alguma sintomatologia, porque a equipe vai se preparar para recebê-lo, né? Para saber, para fazer a triagem que você disse, a partir daí vai ser determinado se esse paciente realmente é suspeito, onde ele vai dialisar, de que forma ele vai dialisar, se ele precisa ficar internado, né, por ser uma população, por ele fazer parte de um grupo já vulnerável, ou se ele pode seguir o tratamento de forma ambulatorial. Com relação às clínicas, a entrada das clínicas, nós tivemos essa dificuldade também no HC, nós temos uma recepção que é pequena, e muitos dos nossos pacientes são acompanhados, até porque nós temos um turno de nefropediatria. Então, assim, esses pacientes são acompanhados, né? Não tem como as crianças irem, ser protegido por lei, sem as mães ou os pais. Mas o que a gente tem conseguido é manter esse distanciamento de metros. Algumas cadeiras são interditadas para que esses acompanhantes, eles não fiquem tão próximos, né? São orientados a evitar ao máximo, né? Compartilhamento de objetos, né? E assim, também orientados a permanecer fora da sala de hemodiálise. Eles só vão entrar em situações que são necessárias, né, que são permitidas, mesmo o paciente, mesmo aquele acompanhante que tem direito de estar na sala, como os pais, né? Mas a gente tem conseguido um bom resultado, conversando, explicando, né? E só chamando esse acompanhante realmente no momento que é necessário. A gente precisa da adesão dos acompanhantes, né, para que eles não disseminem pela clínica, né? E a gente sabe que esse é um grande desafio, porque a gente está super acostumado a acompanhante almoçar dentro das clínicas. Muitas vezes, algumas clínicas, né, satélites principalmente, têm um local destinado para almoço desses pacientes, e isso hoje em dia não está sendo mais possível. Então, assim, a gente está passando por um período que esses acompanhantes, esses familiares, eles têm que se adaptar também, né? Não é fácil. É difícil, né, desculpa te interromper, mas só para falar que muitos desses pacientes, eles vêm de cidades distantes, né, então eles saem de casa muito cedo, eles não conseguem almoçar nesse caminho, né, e aí, assim, é desafiador, como fazer a melhor escolha, né, nesse momento, assim, não é fácil nem para a clínica, nem para o paciente, nem para o acompanhante, mas fazer o que é certo, né. Bom, então vamos para o sexto, né? A gente está aí, o horário são 7h30 já, né? Vamos agilizar. O sexto, vamos agilizar. O sexto é sobre a vacinação, né? Bem rapidamente falando, a vacinação contra H1N1, influenza, é recomendada, né? E as clínicas têm que observar se todos os seus pacientes, né, os renais crônicos que estão ali fazendo hemodiálise, foram vacinados contra o vírus da influenza, que chega a ser um diagnóstico diferencial, né? Então, aqueles pacientes, eles vão sofrer menos, né, se já tiverem sido vacinados, e a gente vai saber diferenciar uma doença da outra. Então, assim, clínicas, por favor, todos os enfermeiros prestem atenção se a cobertura está total, né? Porque ela tem que ser total. E a gente sabe que, né, infelizmente, Nara, a cobertura do município, né, de Goiânia não foi tão alta quanto deveria ser dos idosos e dos pacientes crônicos. Então, essa cobertura vacinal, nas clínicas, ela tem que ser total. Verdade. Então, vamos para o sétimo? Vamos para o sétimo. Acho que você já até chegou a falar um pouco. Eu até falei dele, das aglomerações, né, de evitar, na verdade, sim, vou só ler o título, né, para vocês não ficarem perdidos, que é diminuir o número de pessoas circulando na clínica.
Então, assim, diminuir aglomerações, não compartilhar objetos e manter somente os acompanhantes essenciais. O que são acompanhantes essenciais? Os protegidos por lei, né? E, claro, aquelas pessoas que é idosos e que não tem como ir sem ter outra pessoa, né? Ou precisa mesmo de um acompanhante. Se não, esse acompanhante deve ficar em casa, ele deve obedecer a norma de distanciamento, o decreto, né, de distanciamento social. Acho que só isso que nós até agilizamos agora, né? Exatamente. O oitavo é quanto à notificação, né? Toda clínica deve ficar de olho para notificar os casos suspeitos ou confirmados. Muitas vezes, esse paciente, ele é considerado suspeito ou até se confirma, né, a doença, mas a gente não deve esquecer de notificar a Secretaria Municipal da Saúde. Essa notificação, ela pode ser feita via telefone, e esse telefone está disponível, né, em todas as clínicas. Eu acho que é importante a gente lembrar que essa notificação é compulsória, ela é obrigatória. Então, é a nossa oitava recomendação. Sim. Bem, nossa nona recomendação é onde se deve hemodializar o paciente COVID-19 ou suspeito, né? Eu já vi que teve até algumas perguntas relativas a isso. Bem, essa é uma questão extremamente desafiadora, né? Segundo a norma técnica da Anvisa, né, a norma técnica número 4, no anexo 22, no anexo 2, desculpa, é colocado, e assim como as recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que esse paciente, o ideal é que ele seja dialisado numa sala exclusiva, ou seja, em isolamento, né? Contudo, nós sabemos que nem todas as clínicas têm essa possibilidade e então é colocado que na impossibilidade de sala exclusiva, esse paciente ele pode ser dialisado junto aos demais pacientes, mas junto com uma certa distância e com alguns parâmetros. O que deve ser seguido, né? Ele deve ser dialisado num turno, de preferência o último turno, um turno com menos número de pacientes, num local onde haja menor tráfego de pessoas, com uma distância mínima de 1 metro, né, do restante dos pacientes e com o uso da máscara cirúrgica. Agora, ainda assim, nós ficamos assim, nós que estamos na linha de frente, né, trabalhando tanto como profissional, tanto como enfermeira lá da linha de frente, como gestora, eu entendo que, assim, é uma situação muito difícil, compartilho isso com todos os profissionais, né, a gente permitir que o paciente permaneça na mesma sala. Então, a gente tenta se adequar à medida que é possível, né? Tentando deixar ele talvez uma distância maior que 1 metro, porque nós sabemos que tem pesquisas que mostram que antes da partícula se depositar, ela pode atingir mais que 1 metro de distância, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E assim, existem algumas sugestões, né, e algumas situações que nós podemos melhorar. No HC, felizmente, nós conseguimos fazer isso, porque nós somos uma clínica que tem menor número de pacientes, né? Os pacientes são de mais alta complexidade, então nós temos menos pacientes. E aí nós conseguimos, então, remanejar estes pacientes. Porque nós remanejamos os pacientes do turno segunda, quarta e sexta vespertino, segundo turno, para os demais turnos, para que esse turno ficasse exatamente só para pacientes COVID positivos. E porque nós temos dialisado esses pacientes, né? E nós conseguimos, então, dessa maneira, manter uma sala exclusiva, né? A gente fica muito feliz, porém a gente sabe que nem todas as clínicas têm essa possibilidade. Uma outra coisa que a Anvisa coloca, né, que poderia ter turnos suplementares, ou seja, a criação de outros turnos, né? Para quem trabalha no primeiro e quem tem 2 turnos somente, talvez abrir um terceiro turno, né, para pacientes COVID positivos. Mas aí nós temos um impacto muito importante em relação à questão de funcionários, de recursos humanos, né? Saúde e segurança do profissional. Exatamente, ela precisa trabalhar, ela precisa ser treinada, né? Uma equipe precisa ter um médico, enfermeiro e técnico de enfermagem treinados, capacitados e treinados. E não se treina da noite para o dia, né? Então tem um impacto importante aí. Da mesma forma que nas outras, nos hospitais de campanha, né, a gente tem, por exemplo, verdadeiras UTIs montadas da noite para o dia, né? Não vou dizer da noite para o dia no Brasil, mas verdadeiras UTIs montadas em muito pouco tempo, mas a gente já sabe que essas UTIs estão lá montadas, mas que não estão funcionando por falta de profissionais qualificados. Então, assim, na hemodiálise não é diferente, a gente precisa talvez montar um turno extra, mas não há profissionais para isso, né? E esses profissionais são realmente de difícil treinamento. Tem a ver também com isso a questão número 10, né? A recomendação número 10,
que a Anvisa trouxe para a gente nessa norma número 4, que as salas de isolamento para hepatite B, que são as famosas, né, salas amarelas que a gente tem, elas podem ser usadas para isolar esses pacientes confirmados ou suspeitos. Mas desde que esse paciente tenha antígeno de superfície, ou seja, o anti-HBS positivo. Então, se ele tiver antígeno para hepatite B, ele pode dialisar nessa sala. E essas salas, geralmente, algumas clínicas têm, outras não. Então, assim, é desafiador e a Anvisa deixa para a gente uma brecha, mas que não está muito bem estabelecida ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo nessas condições, nessa sala amarela, o paciente também tem que ser colocado a 1 metro de distância, se for criança, né, a 1,80 m e poucos, né, 82, 83, mas a gente não tem salas amarelas muito grandes, onde vai realmente caber pontos com a distância recomendada. Então, também é um desafio para as clínicas, mas como a nota técnica trouxe, a gente não podia deixar de trazer aqui, né? Não, e eu acho importante, porque a gente sabe que são as recomendações, mas é justamente para discutir essas recomendações, os gargalos, né? Porque, assim, o mundo foi pego de surpresa, né? Com essa Covid, e as hemodiálises também, as clínicas também, então para a gente discutir e ver a melhor forma de implementar essas recomendações. Bem, a próxima recomendação é com relação às linhas. Teve até uma pergunta, eu acho, a respeito disso. Eu não sei se foi diálise peritoneal ou se foi de hemodiálise, mas sua secretária está anotando, que é sobre as linhas e dialisadores. Vou até perguntar aqui. Qual pergunta que foi sobre linhas de diálise? Sobre solução de diálise. Solução de diálise, né? A gente teve perguntas da Jéssica relacionada à diálise e do Regis. É diálise, né? É sobre solução de diálise. Eu vou dar uma lida nas perguntas. Da Jéssica, quer que eu fale? Eu vou dar uma lida no final, acho que é importante, porque agora realmente sobre linhas de diálise não teve. Não, é sobre a solução de diálise dos pacientes. Deve ser necessariamente ser desprezada ao final da diálise. Tá. Pode se tornar um meio de contágio? Se a solução deve ser desprezada no final. Eu acho que isso a gente vai falar um pouquinho na 13. Eu acho que e ao final a gente vai ler, a gente tem pelo menos 8 perguntas ali. Então, deixa eu correr. Vamos correr. Então, se a gente não conseguir responder tudo, a gente faz uma live só para responder as perguntas. Com relação às linhas, né, e aos dialisadores, né, eles devem ser descartados. Esse material não deve ser reutilizado para os casos suspeitos e confirmados de Covid. Essas linhas e os dialisadores, né, para quem não é de hemodiálise, talvez não entenda muito bem, é quase um kit que nós temos para cada paciente. O dialisador é onde vai ocorrer a filtração e a retirada das substâncias que estão em excesso no sangue do paciente, e a linha é o que transporta esse sangue, então, até o dialisador, né? Esses materiais, eles são reutilizados hoje pela normativa, pela RDC número 11, né, de 2014, e ainda nós temos que eles podem ser reutilizados por até 20 vezes no reuso automático. Então, assim, para fazer isso também são feitos testes, né, para saber se essa linha pode ser reutilizada, e posteriormente ela é esterilizada por solução de ácido peracético na concentração ideal. Então, isso para os pacientes que não têm sorologia negativa para hepatite B, C, e para os pacientes que são HIV negativos, né? Os restantes, eles podem ser reutilizados até 20 vezes. Mas, como nós sabemos o potencial de transmissão do vírus da Covid-19, ou não sabemos, né, ao certo, mas que tem um potencial muito grande, pelo risco, né, que poderia trazer ao funcionário, mesmo com todos os EPIs durante esse reprocessamento, elas são desprezadas nesse momento. Então, mesmo nos casos onde apenas há suspeita, né, Nádia? Acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Bom, com relação ao processo dialítico, deve ser feita, né? Isso foi até uma questão também, eu acho que está até no vídeo aqui, essa questão ainda, né? Que o profissional deve lavar as mãos depois de tocar qualquer área. Eu acho que é importante a gente dizer que a limpeza de infecção ela é feita
na unidade toda do paciente. E essa unidade inclui máquina, inclui mesinha lateral se tiver, inclui qualquer superfície. A máquina do paciente, a mesinha lateral se tiver, algumas clínicas têm, o puff, né, que muitas clínicas também têm uma espécie de uma caixinha onde o paciente coloca os seus pés para maior conforto. É importante que todos esses materiais sejam devidamente limpos e desinfetados com um produto também específico, mas que seja protocolado nessa clínica, né? Muitas vezes é usado quaternário de amônia, biguanida, muitas clínicas podem fazer uso de outros desinfetantes, né, padronizados pela Anvisa, e que o mais importante é que essa unidade do paciente não deixe de ser desinfetada. E, como a gente já estava falando, as partículas e as gotículas, elas podem alcançar, né, às vezes mais de 1 metro, então a gente tem que prestar atenção sempre se ao redor desse paciente, tudo que tiver a 1 metro de distância no mínimo tem que ser limpo e desinfetado. Isso, infelizmente, a gente não consegue fazer uma limpeza terminal, né, na área de um turno para outro, porque isso gastaria muito tempo. E o paciente, né, as clínicas que têm primeiro, segundo e terceiro turno, com certeza isso ia abalar completamente, né, toda a estrutura, o funcionamento, o fluxo desses pacientes. Então, dos pacientes, do seu transporte, do transporte também das equipes, né, as equipes que trabalham, isso mexe com a vida de todo mundo. Então, assim, o correto era fazer uma limpeza terminal, uma desinfecção terminal, mas isso não é suficiente. Então, a gente tem que lembrar de desinfetar toda a unidade onde esse paciente tiver alcance, né, as suas gotículas, as partículas virais, e no caso também, né, incentivar cada vez mais o uso da máscara para esse paciente. Eu acho importante ressaltar aqui, Regiane, que a gente tem 2 cenários, né, nessa desinfecção de superfície. Nós temos o cenário do paciente que dialisa em isolamento, que a gente consegue dialisar em isolamento, em sala exclusiva, e nós temos o cenário do paciente que dialisa junto aos demais no isolamento, mas junto com os demais pacientes. Então, junto com os demais pacientes, realmente é essa a possibilidade que há, né? O que poderia ser feito, talvez, é desinfetar um raio maior que 1 metro, né? Já que nós sabemos que essas partículas podem se depositar numa distância maior. E para os pacientes que dialisam em sala separada, em isolamento, nós temos conseguido fazer desinfecção terminal. Felizmente, né, por ter uma sala separada, a gente consegue fazer a desinfecção terminal dessa localidade, que seria o recomendado, né, a gente está conseguindo fazer. Porém, a gente sabe que existem os gargalos mesmo, e nem toda clínica que atende muitos pacientes é possível de fazer. Eu acho que a sugestão seria fazer num espaço um pouco maior, né, em consideração estudos aí que mostram, né, eu vi a live do professor Hélio, na última live da FEM, e ele falando de artigos que mostram que pode atingir até 8 metros, né? Então, assim, muito. Aí é muita coisa. Quando a gente lembra de fazer desinfecção num raio de 1 metro, né? E dentro de uma sala de hemodiálise, né, 8 metros vai, infelizmente, pegar aí a média de 5, 6, às vezes até 7 pacientes, né? Que eles estão muito próximos uns dos outros, né? Bom, o 13º, né, utilizar produtos para saúde exclusivo para pacientes suspeitos ou confirmados. Isso a gente já tem uma normativa que nos estabelece que os termômetros, os esfigmomanômetros, por exemplo, o esfigmo, ele nunca pode ser de tecido. Na clínica de hemodiálise, ele tem que ser desinfetável, né? Então, ele tem que ser lavável, de preferência lavável com água e sabão, e eu estou usando um neologismo, que é o desinfetável, né? Então, assim, para a Covid-19, nesses tempos nossos novos de pandemia, isso tem que ser muito mais rigoroso, essa limpeza tem que ser muito mais rigorosa. Mas, né, infelizmente, a gente tem serviços públicos, às vezes até privados, que não têm essa capacidade, essa quantidade suficiente para uso exclusivo desses materiais, desses
produtos para a saúde, termômetros, esfigmas, o próprio oxímetro, né, de dedo, oxímetro de pulso, esses deveriam então ser limpos e desinfetados muito rigorosamente a cada uso. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é no profissional. Já foi até uma pergunta também sobre isso. O profissional, ele tem que ter as precauções, né, devem ser instituídas a ele as precauções para gotículas de contato e para gotículas, além das precauções padrão. O que é a roupa recomendada, então? O gorro, né? Isso durante toda a sessão de hemodiálise. O gorro, o óculos protetor, a máscara facial, né? O face shield, que está tão na moda agora, né? Tá passando no Jornal Nacional, no Fantástico, em todos os programas de televisão, em todos os canais, né? A famosa máscara facial, que está sendo produzida até pelas universidades, a máscara cirúrgica, muitas clínicas estão fazendo uso da máscara N95, mas o recomendado pela Anvisa é a máscara cirúrgica, acompanhado do protetor facial, obviamente, aventais descartáveis e as luvas, né, durante todo o período. Então, assim, essas precauções, elas têm que ser levadas em conta pelos profissionais, né? Não é uma situação fácil, porque, afinal de contas, o profissional ele tem que ficar, às vezes, até 4 horas, né, ininterruptamente, ou até 6, que é o plantão, né, geral, o plantão total. Tem clínica que trabalha 12 por 36, então esse profissional ele tem que ser incentivado e tem que ser feito um fluxo, uma escala, de modo que ele consiga fazer um intervalo, né? Até é interessante a Nara contar para a gente como é que está sendo isso no hospital onde ela trabalha, que afinal de contas ficar paramentada desta forma durante esse tempo, né, excessivo faz até mal para a saúde e segurança do trabalhador, né, Nara? Né, é muito legal você ter colocado que é até um compartilhamento, né, de como a gente deve agir e as dificuldades que a gente enfrenta a cada dia, né, mesmo para cuidar desses pacientes. Então, no Hospital das Clínicas, como a gente tem separado a sala para a Covid-19, então o que acontece? Nós nos paramentamos, né, inclusive nos paramentamos com todos esses equipamentos de proteção individual, incluindo a máscara N95 equivalente, porque quando a gente vai cuidar de um paciente que é confirmado, né, na hemodiálise, nós sabemos que a qualquer momento nós podemos ter intercorrências importantes, né? Nós podemos ter um choque hipovolêmico e a partir daí a gente ter uma condição que vai gerar aerossóis, procedimentos que podem gerar aerossóis. E aí, o que acontece? Não dá tempo de você colocar a máscara, né? A paramentação, ela deve ser antes. Então, a gente se mantém paramentado dessa maneira. E especialmente porque nós estamos na sala com aquele paciente. E pode acontecer intercorrência a qualquer momento. E aí, o avental, né? Você deve tirar o avental a qualquer momento que você saia da sala, né? Você deve tirar dentro da sala, inclusive, antes, no finalzinho, né, na saída da sala. Então, assim, houve dias, né, houve momentos que nós ficamos 6 horas, né, sem satisfazer nossas necessidades, né? Nós ficamos sem comer, sem beber água, né, devido à falta mesmo de aquela restrição que nós tínhamos de equipamento de proteção individual. Hoje a gente consegue, né, nós recebemos 2 aventais, né, então nós conseguimos ter um intervalo nesse turno, né, de 3 horas, né, 3 horas que nós estamos, nós conseguimos ter esse intervalo para sair, comer, né, fazer a desparamentação que é demorada, sair, fazer as atividades e depois retornar se paramentando novamente, né, da forma adequada, né. Felizmente hoje nós conseguimos isso, mas nós sabemos que não é a realidade de todas as pessoas, né, de todos os ambientes, e é realmente bastante sofrido, é bastante cansativo, né, você estar dentro da sala lá, todo paramentado, a gente se sente o próprio macro-organismo sem poder tocar em nada, porque você sabe que você pode ser veículo, né? Exato. Dentro vai ter uma desinfecção terminal ao final do turno, a gente fica um pouco preocupado, principalmente em relação aos registros, né, quando fazer. Né? Mas a gente lembrando que uma vez desparamentado, né, Nara, a gente não pode se paramentar novamente com aquela mesma roupa. Exatamente, então precisa ter 2 roupas. Exatamente, então o serviço ele tem que fornecer, exatamente, tem que fornecer todo o EPI de novo, e a gente sabe que está muito caro, né? Uma caixinha de máscara está chegando a custar R$ 130, né? Então, uma caixinha de máscara que daria aí para 3, 4 dias no máximo para um profissional, porque
se a gente for pensar no gasto excessivo, né, das clínicas e do serviço público, isso é muita coisa, né? Vamos para a 14ª? Vamos para a 10ª. Quanto tempo nós temos? Nós temos 10 minutos. Enquanto as pessoas ficarem na live. Tem que responder as perguntas. Nós temos 10 minutos para 60, para 60 minutos. As perguntas e eu não saio daqui porque elas não foram respondidas. Então, vamos falar da 14ª recomendação, né? Qual seria o momento correto de descontinuação do isolamento em pacientes confirmados com Covid-19? Então, assim, a gente colocou essa porque ela é extremamente importante, ela é um gargalo também, né? Então, nós sabemos, né, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela colocou uma recomendação baseada no CDC, né, de 2020, quando a gente poderia fazer isso. Nós temos duas situações. Primeiro, né, 2 cenários, que seria só clínico, né, determinar que esse paciente vai sair do isolamento de forma clínica, e outro que utilizaria, então, dos exames laboratoriais. A clínica, nós sabemos que não é o padrão ouro, é muito mais complexo, é muito menos preciso, porém, há locais que nós não temos mesmo a disponibilidade dos exames, né, ainda mais para tirar paciente de isolamento. Custamos ter para diagnóstico, né? Mas vou falar rapidamente. Então, primeiro, para o paciente que é clínico, para retirá-lo do isolamento, ele tem que apresentar 3 características, que é não ter febre nas últimas 72 horas, sem o uso de antitérmico, claro, ter resolução dos sintomas e ter pelo menos 7 dias do início dos sintomas. Se ele tem essas características, ele pode ser retirado do isolamento, contudo, ele vai utilizar a máscara cirúrgica até completar os 14 dias. Esse é o critério exclusivamente clínico. Para o critério laboratorial, ele tem que ter as características clínicas já citadas, ele tem que ter 2 exames, né, de PCR, da reação em cadeia da polimerase, negativos, num intervalo maior que 24 horas. Então, assim, nós sabemos, se isso acontece, esses resultados são negativos, ele é tirado do isolamento. Se não é, ele vai completar os 14 dias. Agora, o que acontece? Nós temos situações que o paciente, ainda mais aqueles que vão para a UTI, que ficam muito mais 14 dias, retornam para a sala de hemodiálise, né? E eles ainda apresentam sintomas. Então, aí o que fazer, né? Cada clínica, eu acho que cada centro de hemodiálise, juntamente com a sua equipe de controle de infecção, tem que estar atenta aos estudos, né? À avaliação, para ver o que é melhor fazer, avaliar caso a caso. Por exemplo, nós temos estudos que mostram que indivíduos continuam liberando, tendo PCR positivo, né, depois de 14 dias, desde que ele tenha sintomatologia. Porém, esses estudos mostraram também que esse não é o vírus infectante, que na verdade é parte do vírus. Porque quando a gente faz a PCR, a gente detecta um pedacinho do material genético, do RNA lá, né, um fragmento, né, geralmente a região mais conservada. Então, assim, o RNA por si só, ele não vai infectar ninguém, né, o vírus, ele precisa, né, estar com a sua partícula completa, ter as suas espículas, né? E aí, quando foi feito nesses pacientes que tinham mais de 14 dias e ainda eram PCR positivos, a cultura celular deu negativa, mostrando, então, que o vírus não era capaz de infectar nessas situações. Então, eu acho que cada situação tem que ser avaliada com cuidado. É muito importante que os serviços de controle de infecção estejam atentos aos novos estudos, porque todo dia tem um estudo novo, tem informações novas para a gente tomar as condutas mais acertadas. Isso. Bom, agora que a gente conseguiu, então, atingir as 14 recomendações, eu acho que vale a pena a gente iniciar com as perguntas, né? A minha secretária estava dizendo aqui que se o Instagram nos derrubar, a gente pode reabrir a live. Inclusive, a Jéssica sugeriu isso. Inclusive, já sugeriram isso pra gente aqui Poder responder as perguntas, né? Aí a gente responde as perguntas. Vamos à primeira pergunta. Você prefere que eu leia? Você quem sabe. Ou você quer me fazer a pergunta? Você escolhe. Eu posso escolher, então pode ler para mim, por favor. A Cristiana, ela perguntou, mas ela mesma já reconheceu a resposta durante a fala de vocês? Pensando sobre a sobrevivência do SARS, CoV-2... É o SARS-CoV. Na superfície, quais as condutas em ambientes de hemodiálise? Tá escutando, Nara? Estou escutando. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. Eu acho que também já foi contemplado. Inclusive, ela disse que foi contemplada já com a resposta. Ela mesma já reconheceu a resposta. A Jéssica perguntou, a solução de diálise dos pacientes deve necessariamente ser desprezada ao final da diálise? Pode se tornar um meio de contágio? Ah, tá. Se a solução de diálise pode se tornar um meio de contágio ao final, né? Que a gente, se a gente vai desprezar ou não.
Eu quero entender exatamente se ela está falando da hemodiálise mesmo, se é a solução ácida e a solução básica. Eu acredito que seja. Eu acho que é a solução ácida e básica mesmo que ela está perguntando. Na verdade, solução, até por estar no raio, né, de 1 metro daquele paciente, a solução é desprezada no final, sim. Acredito que a própria solução em si, porque assim, o líquido, né, o que é retirado do paciente, ele vai direto para o esgoto, ele não volta para aquela solução, né, ela ali é só puxado aquela solução para dentro da máquina. Então, eu acredito que para formar o dialisato, né, eu acredito que a própria solução, ela não é contaminante, né? Mas o que acontece é a superfície, por estar próximo, né, os galões estarem próximos dentro do raio de cuidado daquele paciente, a solução é desprezada no final, assim como os galões, né, que eles são reciclados. Né, assim como os galões. Mas é porque muitas vezes um restinho da solução é utilizado para o outro paciente, né, nos hospitais, principalmente nos hospitais onde atende SUS, sempre sobra um pouquinho e é reutilizado para outro paciente. Mas nesse caso, suspeitos ou confirmados, tem que desprezar. Tem que desprezar. Porque ela está no raio de contaminação, né? Tem que desprezar. Qual que é a terceira pergunta, Marina? O Regis, ele comentou, mas eu achei pertinente falar o comentário dele. Ele disse, acredito que devemos orientar o cliente a solicitar que o profissional lave as mãos antes de tocar na máquina e nele mesmo. É comum isso não ocorrer. O Regis está lembrando aqui, está nos ajudando na live. Obrigada, Regis. A lembrar que o Regis é nosso, né? Nosso funcionário, né, Nara? O Regis é meu companheiro de dialisar. É o companheiro de trabalho, enfermeiro. Sobre a pergunta da Jéssica ainda, a Joana, ela está perguntando, essas soluções são desprezadas no esgoto sem tratamento prévio? Sim, não há problema desprezar soluções sem tratamento prévio, não. Exatamente. A diluição, Joana, vai ser muito grande. Né? Nesse caso, não há problemas nenhum, não, tá? E o Regis estava falando, a gente estava falando do Regis, que o Regis lembrou que o próprio paciente deve ser orientado a cobrar, a incentivar, fiscalizar, supervisionar o profissional de saúde, para não tocá-lo e nem tocá-lo, né, ao seu redor, né, na sua máquina, sem higienizar as mãos previamente. E eu já acho o seguinte, o paciente tem que lembrar o profissional de estar bem paramentado. E higienizar as mãos, hoje em dia, é até pouco. Então, a paramentação total do profissional, né? Perdão, eu falei o nome não é Joana, é Joanita. Ah, não é Joana, é Joanita. É a Joanita. A Joanita é também nossa querida, é nossa funcionária, nossa colaboradora e companheira de trabalho. A Laís perguntou, a máscara de pano deve ser guardada em saco de papel igual ou plástico? A máscara de pano. O ideal é um saquinho de plástico, né, para guardar a máscara de pano dentro da bolsa. É recomendável, né, recomendado pelos órgãos até sanitários e tudo. A N95 que a gente faz aquela dobradura, né, em 4, de uma folha A4 e pega ela pela bolsinha, pelos tirantes, né. Até porque a máscara de pano, nós sabemos que ela vai ser reutilizada posteriormente, né, então tem que chegar em casa, lavar da forma correta, né, mantendo 30 minutos imersos, toda aquela situação que ele vai ser utilizado, até porque ele tem que levar 2 máscaras, né? Então ele tem que ter aproveitada, reutilizada, né? Tem mais alguma? A Bruna perguntou, quais são as recomendações para o atendimento de pacientes confirmados? Acho que já foi confirmado. Eu acho que a gente já também contemplou até no fluxograma que a Nara apresentou agora há pouco, né? Para os pacientes confirmados. Confirmados, né? Ou em sala exclusiva, ou turnos exclusivos, ou separado. Ou na sala amarela, né? A Jéssica perguntou, e o Caio, inclusive, já respondeu, e vocês podem confirmar. Na sala de isolamento, se deve manter a janela e a porta, se pode manter a janela e a porta aberta, sendo que a sala não tem exaustor, o ar-condicionado deve ser desligado? O Red disse que sim, e vocês podem confirmar. Escutou a pergunta? Escutei a pergunta. Então, o que deve acontecer? Porta fechada, né? As portas fechadas, abertas, o ar-condicionado de preferência desligado, mas as janelas abertas, né? Porque é uma recomendação até
qualquer localidade, né? Agora que o tempinho pelo menos está mais friozinho em Goiânia, tá, né, um pouco melhor, mas não é fácil, né, em Goiânia manter ar-condicionado desligado. Mas é uma recomendação, porque ele faz com que as partículas fiquem, fiquem circulando na sala. Então a gente tem que recomendar, infelizmente, que o ar-condicionado fique desligado. Isso já é recomendado para centro cirúrgico, né? E nas salas de hemodiálise a mesma coisa. Isso.